Aqui, gurias, pra começar o nosso dino, a gente vai começar aqui pelos nossos chifrinhos, tá? Eu gosto de começar pelos chifrinhos, porque eu posso utilizar aqui depois a mesma entretela pra fazer a crina do nosso dino, tá, gurias? Então, após a gente colocar a nossa matriz dos chifrinhos na bordadeira, a gente vem, ó, puxa ele todo para baixo aqui no bastidor. Feito isso, a máquina vai marcar a tua posição onde que vai ser bordado o teu chifrinho. Tu vai colocar dois tecidos direito com o direito, posiciona em cima da marcação e faz o fechamento da peça. Então, gurias, ó, o nosso chifrinho ficou assim, ó, direito com direito, fechamento da peça, ó. Retirei, ó, com cuidado para não rasgar muito a minha entretela. E eu consigo, ó, reutilizar a entretela para fazer a crina aqui do nosso dinossauro. A crina vai funcionar da seguinte forma, gurias, ó. Máquina marca a nossa posição, posiciono o meu tecido direito virado para cima, um tecido, tá, gurias, ó. Cor, meninas, vocês podem estar brincando com várias cores aqui. Esse aqui eu vou fazer no amarelo. O outro que eu fiz para amostra de trabalho, eu já fiz no azul. E esse eu vou estar fazendo com amarelo com vermelho. Posiciona aqui em cima do teu bastidor e a máquina vai prender aqui a tua crina e vindo fazendo os detalhes delas, depois pede o fechamento da nossa peça. Então, aqui, meninas, ó, após prender o meu material no bastidor, eu venho com o meu plástico, tá? Aqui a gente tá usando entretela termossolúvel. Por que que eu gosto de usar, gurias? Pra a trama do nosso tecido não subir pra cima da linha, tá? E dar um bordado mais definido, certo? Coloquei o meu plástico, ó, venho, bordo normalmente todos os detalhes aqui da crina e depois eu venho com o fechamento. Então, aqui, gurias, ó, pro rostinho do nosso Triceratops, a gente vai fazer a marcação, a primeira marcação, e a gente vem, ó, o meu estruturador, vocês sabem já que eu gosto de usar malha de algodão, gurias, tá? E depois a gente vem com o nosso tecido. Aqui eu tô usando plush petenate de algodão. Quem quiser material, gurias, é só nos chamar no WhatsApp que a gente faz a venda dos materiais usados nas naninhas, tá? Posicionando nossos tecidos, a máquina vem marcando. Recorto somente a parte de cima aqui do focinho do nosso dinossauro e a máquina vem marcando a posição da nossa cabeça. Então, feita a nossa marcação, ó, a gente vem com o tecido, a mesma cor que tu vai usar na crina, tu vai usar na cabeça, tá? Então, vem com o tecido, posiciona em cima, a máquina vai prender. Recorto somente aqui a parte de baixo, onde os dois tecidos se juntam. Então, gurias, ó, fiz o meu recorte aqui, ó, somente na parte de baixo. Laterais, ó, gurias, podem deixar todo esse tecido aqui, não precisa recortar. Fiz o recorte, a máquina já veio aqui, ó, e marcou o chifrinho aqui da cabeça, ó. Posiciono o meu tecido, a máquina prende, recorta toda em volta, tá? Como é uma peça que vai no meio da nossa cabeça, recorta tudo em volta. Depois vem com o plástico e deixa a máquina aí fazer todo o bordado do nosso rostinho. Feito o bordado do nosso rostinho, a gente já vai lá para a máquina reta fazer o fechamento da nossa cabeça. Eu vou bordar tudo aqui agora, gurias, e a gente vem lá na máquina reta fazendo o fechamento da nossa cabeça, certo? Porque aqui agora é bem simples, tá? Tu vai trocando as cores das linhas conforme a máquina vai pedindo para você trocar e você utiliza a cor correspondente ao que tu vai bordar, tá? Nunca usem a cor ali como a cor do painel da máquina como referência de cor de bordado, tá, gurias? Porque nem todas as máquinas têm o mesmo painel, então vai ter divergências de cores ali, certo, gurias? Então, aqui, gurias, ó, recortei, venho com o plástico por cima do meu tecido e daí deixo a máquina aqui bordando todas as minhas cores. E aqui, gurias, ó, sempre na área pretinha dos olhos, coloca o nosso plástico preto. Aqui, gurias, ó, é saco preto de lixo mesmo, ó.
para ficar o bordado bem pretinho. Gurias, rostinho, tudo bordado. Já retirei o meu plástico aqui, ó. A máquina vai fazer a marcação do lugar do chifrinho. Essa aqui, gurias, é a última etapa aqui da nossa bordadeira. Bracinhos e golinha, gurias, é bem facilzinho de fazer, tá? A máquina marca, posiciona direito com direito do tecido em cima da marcação. A máquina faz o fechamento, recorta, desvira, tá pronta a nossa peça. Agora, bora lá para a máquina reta fazer aqui o fechamento da nossa cabeça? Então, aqui, gurias, na máquina reta, ó, já recortei os meus chifrinhos, ó, com a ajuda de uma ponta, ó, que eu tô utilizando a ponta de um pincel. Desviro os meus chifrinhos e a gente vai costurar na marcação lá que a bordadeira fez, ó. Desvira bem a pontinha, ó, posicionamos na marcação, ó. Vamos costurar aqui, ó, os nossos chifrinhos. Deixando os dois, gurias, ó, mais ou menos da mesma altura, tá? Tento colocar eles a mesma altura aqui, ó, tá vendo? Ó, com a mesma altura. Olha, tá? Costura mais ou menos com a mesma altura ali. Feito isso, a gente vem com a crina, ó. Eu não recortei a minha crina ainda para mostrar para vocês, ó. Vocês vão utilizar a primeira costura lá que a bordadeira fez como referência para o corte da nossa crina, tá? Então, a gente vai, ó, recortar aqui por dentro, ó, deixando mais ou menos 1/2 centímetros de margem, ó, da costura que a bordadeira fez, tá? E aqui por fora vocês cortam normalmente, tá? Que nem vocês são acostumados a cortar. Também deixando, ó, uma margem de costura, tá? Ó. Feito o corte, desvira a crina, ó. Vai desvirar bem as nossas partes, ó. Ó. E a gente agora vai colocar a crina aqui na nossa cabeça. Então, para a posição da nossa crina, gurias, ó. Direito da nossa crina com o direito do nosso bordado, ó. Aqui, o direito, eu digo a parte aqui que tem os detalhes, tá, gurias? Então, a parte que tem os detalhes com a frente aqui do nosso rostinho. Aqui, ó, a nossa pontinha, a gente vai posicionar, ó, aqui, ó, onde começa o início da nossa cabeça, do detalhe amarelo, ó, a gente vai vir aqui, a nossa costura, gurias, ó. Tá vendo? Aqui a costura vai servir como referência para nós pregar aqui na cabeça, tá? Então, essa parte da costura aqui vai vir em conjunto com a costura aqui da cabeça, tá? Então, a parte aqui, ó, eu posiciono bem aqui onde começa a parte amarela, ó. Dou um pontinho aqui, tá? Costurei, cortei, tá? Vou ajeitar aqui, ó, e a nossa outra parte a gente vai pregar ela aqui também. Assim facilita a nossa distribuição da nossa crina, ó. Posicionei também aonde começa, ó, o nosso amarelo, posiciona ali e faz o teu pontinho ali de segurança. Feito isso, ó, a gente vai começar lá pelaquela parte lá novamente, ó. E, ó, a gente agora, ó, vai ajeitando a nossa crina, ó, ajeitando, dando uma leve esticadinha, tá, gurias, ó, ajeita e dá uma leve esticadinha, ó. Ó, ajeita todas as duas partezinhas, alinha
costura com a costura, ó, e vem vindo, ó. Deixa eu cortar essa linha aqui, que tá me atrapalhando, ó, a costura lá que a bordadeira fez, ó. Ó, ajeito, costura com costura, pego os dois tecidos da crina, meninas, ó, e vou ajeitando e vai costurando. Ó, parece ser difícil, mas não é, ó. Finalzinho aqui, ó, ajeito, costura com a costura, ó. Finalizando aqui, ó, a colocagem da crina, ó. Tá vendo como fica bonito? Olha, bem simples, bem facilzinho aqui de colocar a nossa crininha, ó. Posiciono tudo pra dentro, ó. Eu gosto, tá, meninas, ó, de vir aqui, ó, novamente com a máquina, ó. E eu faço um pezinho de máquina, ó, pra segurar toda essa arebarba aqui, ó, de tecido que fica pra dentro. Eu gosto de passar uma costura pra ele ficar pra fora. Porque se tu deixar pra dentro e fazer aqui o fechamento da peça, essa arebarba aqui de tecido vai ficar aparecendo lá na tua peça final, depois que tu desvirar, tá? Então, é por isso que eu gosto de fazer, ó, uma costura, ó, pra essa rebarba aqui ficar posicionada pra fora do meu trabalho, ó. Ó, vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Essa costura aqui, eu fiz um pezinho de máquina, ó. Aqui é a costura, ó, da crina. E aqui eu fiz essa costura aqui, ó, pra rebarba do meu tecido ficar pra fora, tá? Feito isso, ó, vou ajeitar toda a minha crina aqui pra dentro da minha peça. E a gente, ó, vem com o fechamento. Cor amarelo, tá, meninas, ó? Direito do meu tecido pro bordado da minha peça. E quem já me conhece aí há mais tempo, gurias, ó, vocês sabem que eu gosto de costurar os 4 cantinhos pra já deixar firmado, ó, o meu tecido aqui bem esticadinho, ó, pra depois a gente costurar o fechamento. Costurei meus 4 cantinhos, ó, o tecido aqui tá preso, não tem o risco dele ficar saindo aqui do avesso da área do meu bordado, tá? Então, a gente vem agora trabalhar com a parte avessa. Aqui, meninas, meio da minha cabecinha, tá? Praticamente aqui no chifrinho, então, vocês vão calcular, ó, 2 dedos, tá? Que vai servir para o nosso fechamento, o nosso enchimento da nossa peça. Deixa 2 dedos, a gente começa a nossa costura, ó. Retrocesso no início e retrocesso no final. A sua referência de costura vai ser o que a bordadeira fez, tá, gurias? Para fazer o fechamento, gurias, eu gosto de diminuir um pouco o ponto da minha máquina, para o fechamento ele ficar, o pontinho ficar mais juntinho, tá? Então, ó, tu vai com a calma, costurando bem certinho aonde a bordadeira fez a costura, tá? Quem tem máquina doméstica, meninas, dá pra fazer a mesma coisa, tá? É só ter um pouquinho de paciência aí pra costura. Então, ó, fiz o meu fechamento. Agora, eu venho, ó, retirando toda essa entretela aqui da parte de trás. Faz o recorte da peça aí, deixando uma margem de costura pra não ter o risco de abrir, né, gurias, o tecido. E pode desvirar e fazer o enchimento da tua peça. Então, aqui, gurias, ó, com as minhas partes todas cheinha, tá? Bracinho, cabeça, reservo, a gente vem pro nosso paninho. Aqui no nosso paninho, malha de algodão, tá, gurias? Eu gosto de utilizar a malha de algodão
porque quando ela é lavada, ela não fica muito enrugada, tá? O tricoline vocês podem estar usando também, mas o tricoline tem esse problema aí. Quando ele é lavado, ele amarrota muito, tá? Plus pipoquinha. Medidas, gurias. Eu tô utilizando 37 por 37, tá? Porque com essa medida eu consigo utilizar melhor o meu tecido, tá? Então, 37 por 37, ou a medida que você aí tá utilizando aí de costume. Mudei a minha medida aqui porque eu consigo utilizar melhor o meu plush pipoquinha, tá? Plus pipoquinha, malha de algodão, a gente também vende, tá, gurias? É só nos chamar no WhatsApp, a gente vende todos os materiais que você precisa para fazer suas naninhas. Então, a malha de algodão, a gente sempre corta maior que o nosso pipoquinha, tá? Porque o pipoquinha, ele gosta de dar aquela trabalhada, então a gente corta a malha de algodão, o nosso forro aí, uns 2 centímetros maior que o nosso pipoquinha. Certo, gurias? Feito isso, costuramos todo em volta do nosso pipoquinha. Eu gosto de costurar arredondando as minhas pontas, tá, gurias? Não é obrigatório, mas eu gosto de arredondar as minhas pontas, ó. Quem não tem prática, gurias, alfineta tudo, tá? Põe alfinete em toda a extensão do teu paninho e vai pra costura, que dá certo também. Recorto, ó, refilo toda a minha peça. E depois a gente vai achar o meio da nossa peça para fazer uma abertura para desvirar, ó. Refilei toda a minha peça, ó. Dobra ao meio e dobra ao meio novamente. Aqui, ó, tá o meio da nossa peça. Faz um piquezinho. E a gente, ó, vai fazer uma aberturinha maior, não precisa ser aquela abertura enorme, tá, meninas? Quanto menor que vocês consigam desvirar, obviamente, ó, é melhor, tá? Porque nessa abertura aqui em cima, depois, é onde a gente vai pregar os nossos bracinhos, ó. E agora a gente, ó, vai desvirar a nossa peça, ó. Vai com cuidado, com calma, para não rasgar aqui muito o buraco, tá, gurias? Quanto menor o buraquinho aqui, que você consiga desvirar a tua peça, é melhor, tá? Que depois facilita para você fechar aqui o buraquinho com os bracinhos, ó. Feito isso, ó, a gente vê a posição das nossas pipoquinhas, tá? Que as pipoquinhas, ela tem posição, ajeita, ó, teu paninho. E a gente vem, ó, com os nossos bracinhos. Bracinhos cheios. Eu gosto, meninas, ó, de emendar um bracinho no outro, tá? Faz uma costurinha, um bracinho no outro, ó. Posiciono aqui em cima da minha abertura, bracinhos para as pontas, ó, tá? Aqui as pontas do meu pipoquinha, posicionado para as pontas, minha golinha. Golinha também, tu faz uma abertura e desvira ela, ó. Tá? Abertura, desvira tua golinha. Posiciona aqui em cima dos bracinhos. A cava da minha golinha para a ponta da frente do meu paninho. Posiciono e costuro, ó, a minha golinha aqui em cima dos bracinhos, ó. Vai costurar aí os 4 lados da golinha. Passou o meu bracinho, para a costura. Vira. Ó. Vai costurar os 4 lados, ó. Tá pronto aqui, ó, posicionamento da golinha, ó. Feito isso,
viemos com a cabeça. Fundo da cabeça costurado, a abertura por onde a gente encheu a nossa naninha. A gente vem com a nossa cola. Gurias, eu acho que eu vou entrar em contato com a Alma Super para pedir aí uma bonificação pela propaganda que eu tô fazendo. Vai que cola, né? A nossa cola Alma Super ou da Tec Bond, gurias. Importante ela ser de média ou baixa viscosidade, tá? Aqui, ó. Média viscosidade, tá? Ou tem que ser de baixa viscosidade. Quanto mais ela molinha, mais rápido ela cola. Não pode ser gel. Tem que ser essa aqui, tá, gurias? A cola instantânea. O gel, como ele demora muito para colar, geralmente não vai, então, segurar aí a tua naninha. Então, gurias, ó, pontinho de cola, tá? Ó, pouquinha cola, somente, ó, pra nossa cabeça já aderir aqui na golinha, ó. Centraliza, tá? A cabeça. Deixa um segundinho, ó, nossa cola colar aqui. E já tá, ó, posicionada a nossa golinha. Depois disso, meninas, ó, fica muito mais fácil a gente costurar ao redor aqui do nosso pescocinho, ó. E agora, tu vai fazer o pontinho invisível, ó, toda a volta aqui da nossa cabecinha, ó. Costura, faz o acabamento aqui no pescocinho e a nossa naninha está finalizada, gente. Bem rapidinho, bem facinho de fazer, não é uma naninha difícil, aparenta ser difícil por conta da crina, né, gente? Mas não é difícil, não. E você pode estar aí brincando com as cores, gurias, fazer de vários tipos de cores, ó. Ó, tá vendo como é simples costurar, meninas? Ó, o pontinho invisível aqui, ó. Não tem mistério nenhum, ó. Certo, meninas, ó, vou finalizar aqui a minha costura, venham com vocês fazendo o acabamento aqui no pescocinho e finalizamos aqui a nossa naninha. Então, aqui, ó, gurias, ó, já costurei toda a volta aqui da minha cabeça, a gente vem com os nossos pedacinhos de plush, meninas, ó, mais ou menos uns 2 centímetros pela largura, tá? O sentido que estica, ó, vai ter esse detalhe aqui para fazer, ó, em volta aqui do pescocinho. Esticou bem ele, ó, gente. Vocês vêm aqui, ó, bem rente, ó, a costura que vocês fizeram, bem esticadinho, ó. Puxa lá para trás, ó, para dar aqui o pescocinho pro nosso dinossauro, ó. E em todas as outras naninhas, tá, gurias, ó. Puxou bem para trás, a gente vem com a nossa cola. Um pontinho de cola, meninas. Posiciona uma parte, ó. Minha outra parte tá solta aqui. Posiciona uma parte. Deixa ela secar aqui, ó. Pressiona para ela secar, tá? Secou, corta bem rente aonde tu colou, tá? Ó, bem rentezinho. Vem com o outro lado, ó. Dá aquela puxadinha para frente, ficar bem justo, ó. Aqui o nosso pescocinho. Dá aquela puxadinha, ó. Põe de novo um pontinho de cola em cima do nosso rabicozinho, ó. Dei meu pontinho de cola aqui em cima, ó. Bem aqui em cima dei meu pontinho de cola, ó. Deu o pontinho de cola, vem com a outra parte, ó. E pressiona
para colar bem, tá, meninas? Tem que pressionar para ela aderir bem ao tecido e não ter o risco de soltar depois, tá? Se tu fazer tudo isso certinho do jeito que eu tô explicando, ele não solta depois, tá? Lembrando, meninas, que eu tô usando aqui o plush de algodão da Petenat, tá? Os outros materiais aí, não sei fazer orientação, pois são materiais que eu não uso. Ó, posicionei, cortei, ó, bem rente aonde tá colado, finalizou a nossa peça. Fica assim, o nosso amarelinho com vermelho, e esse aqui é o nosso azul com laranjado. Como falei para vocês, vocês podem aí tá brincando com as nossas cores aí, para fazer diversas cores de dinossauro. Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto, meninas. Muito obrigado a quem está novamente aqui comigo.